Ele entrou na fazenda errada e desvendou um segredo assustador que mudaria sua vida para sempre. Clara havia deixado para trás o barulho incessante da cidade, das buzinas, as vozes apressadas, a pressão constante. Com 27 anos, ela buscava um refúgio no campo, onde o ar fresco e o sussurro do vento nas árvores poderiam restaurar sua paz interior. No entanto, ao chegar à fazenda isolada, logo percebeu que a tranquilidade era apenas uma máscara para algo mais sombrio. O céu estava nublado, como se o próprio universo quisesse avisá-la. Enquanto caminhava, o terreno era irregular, coberto por folhas secas que estalavam a cada passo. O contraste com a vida urbana era nítido, mas a beleza do campo logo se tornava opressiva. O convite da natureza parecia esconder um mistério crescente. Além do pasto, um antigo celeiro de madeira carcomida se erguia, as janelas quebradas parecendo olhos vazios que a observavam. Clara sentiu um arrepio atravessar sua espinha, mas a curiosidade foi mais forte. O que poderia haver ali? Dentro do celeiro, o cheiro de mofo e madeira podre invadiu suas narinas. O espaço estava repleto de objetos empoeirados, mas o que realmente a atraiu foi um diário, aberto, suas páginas amareladas parecendo sussurrar histórias ancestrais. Clara se aproximou e começou a ler as palavras, cada frase pulsando com dor e tragédia. O diário contava sobre uma família marcada por perdas inexplicáveis, revelando como pessoas simplesmente desapareciam, como sombras engolidas pela noite. Perdida na leitura, ela mal percebeu quando Samuel, o recluso proprietário da fazenda, apareceu na porta. Ele era um homem de aparência austera, com cicatrizes visíveis e um olhar tão profundo quanto os segredos que guardava. "Você não deveria estar aqui", ele disse com voz grave, mas não ameaçadora, como se preocupar com o bem-estar dela. "Este lugar carrega o mal. Antigo, atraiu os curiosos e nunca os deixa ir." O coração de Clara acelerou. A tensão ficou palpável, como um fio prestes a se romper. Ela hesitou, entre a curiosidade e o medo que crescia dentro dela. O que realmente acontecera naquela fazenda? Já tinha ouvido histórias de lugares amaldiçoados, mas viver a experiência de perto mudava tudo. O diário tinha revelações perturbadoras, e as palavras ganhavam vida em sua mente, transformando sua viagem de férias em um pesadelo iminente. Enquanto cavava mais fundo nos segredos daquela família, Clara se deu conta de que poderia haver uma conexão misteriosa entre ela e a história sombria refletida nas páginas. Uma ligação inexplicável que poderia colocar em risco não apenas sua vida, mas a de alguém que amava. O ambiente estava despedaçado, assim como a própria estrutura do celeiro. E isso refletia algo mais profundo que a ansiedade que a consumia. A tensão aumentava. Clara ouviu um sussurro vindo do fundo do celeiro. O som era frágil, mas cortante, como se algo ou alguém estivesse chamando por ela. A pergunta ficou flutuando no ar. O que realmente se escondia naquela fazenda? O que ela faria a seguir? "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Clara hesitou. O sussurro intenso, quase palpável. Ela olhou para Samuel, que a observava com um misto de preocupação e urgência. As palavras dele ecoavam na sua mente. "Atrai os curiosos e nunca os deixa ir." Mas aquela curiosidade era como uma chama
arremessando-a para a frente. O chamado se repetiu, agora claramente vindo do fundo do celeiro. Uma voz fraca, quase um gemido. Você deve ir embora, Samuel insistiu. Sua expressão se tornava cada vez mais grave. Clara balançou a cabeça, incapaz de recuar. Com coragem, ela deu um passo em direção ao som. À medida que se aproximava, a atmosfera parecia mudar. A energia elétrica no ar deixava seu coração acelerado. Numa esquina escura do celeiro, ela encontrou um velho baú, desgastado e coberto de poeira. Você não quer abrir isso, Samuel murmurou, a tensão em sua voz se intensificando como se ele soubesse de algo que ela não sabia. Mas cada palavra dele só aumentava sua determinação. O impulso de descobrir era irresistível. Quando ela ergueu a tampa do baú, um grito agudo irrompeu do fundo do celeiro. Clara pulou, o susto quase fazendo-a cair. Samuel havia sido pego de surpresa, sua expressão muda de preocupação para horror. Os olhos dele se arregalaram e um arrepio percorria seu corpo, como se uma sombra se infiltrasse na luz do dia. Dentro do baú, vários objetos estavam empilhados. Mas o que chamou a atenção de Clara foi um velho retrato em preto e branco. Ela estendeu a mão e, ao tocar a imagem, um sentimento gelado a envolveu. Era uma mulher, com um olhar familiar, e Clara sentiu uma sensação estranha, como se conhecesse aquela pessoa. O coração disparou. Quando ela olhou para Samuel, suas feições mudaram de preocupação para desespero. Clara, não faça isso, ele implorou, mas já era tarde demais. Num impulso, ela virou o retrato e encontrou uma inscrição: Amor Eterno. Aquela frase estava marcada por um carinho que parecia atravessar o tempo. Samuel começou a recuar, sua expressão mudando rapidamente de pânico para uma tristeza profunda. Você não faz ideia do que isso significa. Ele sussurrou, a voz falhando. De repente, o sussurro se transformou em grito ensurdecedor. O celeiro começou a tremer, as tábuas rangendo acima deles. Clara viu algo a mover nas sombras, e a porta se fechou violentamente atrás de Samuel. Ele estava preso. O que você fez? Ele gritou, a angústia estampada em seu rosto. O chão sob os pés deles começou a rachar, e uma luz vermelha irrompeu do chão, como um sinal de alerta. Clara estava paralisada, um misto de medo e curiosidade a dominava. A ligação que sentia com o retrato a puxava para baixo, como se a terra quisesse engoli-la. Você não pode ficar aqui, Samuel gritou. Mas o pânico havia se transformado em algo mais. O olhar dele tinha uma urgência que Clara nunca viu antes. Você precisa sair. Não consegue ver? É isso que atraímos. Nesse momento, uma sombra se ergueu à sua frente, uma figura indistinta que se contorcia sob a luz vermelha. Clara sentiu uma onda de medo, mas também de reconhecimento. Era como se aquela presença estivesse ligada a ela, a uma herança que não compreendia. O mistério da fazenda parecia colidir com seu próprio passado, revelando-se sob a luz da verdade. Clara, você tem que entender, isso não é apenas um lugar, é uma armadilha que se alimenta de nós. Samuel berrou, e as tábuas antigas do celeiro começaram a estalar, ameaçando despencar. Mais uma vez seu olhar encontrou o retrato em sua mão. As palavras, amor eterno, agora pareciam uma advertência. O que realmente vivia ali? O que ela havia acidentalmente? Despertado? Com o coração acelerado e o rosto pálido, Clara precisava decidir. Fugir ou confrontar aquele inexorável destino que a chamava. O sussurro soava mais alto, agora como um grito desesperado, e a única certeza que ficou foi que nada seria como antes. Clara estava paralisada, o grito ensurdecedor reverberando no celeiro, enquanto a sombra se ergueu na sua frente. O coração dela martelava no peito, o pânico dela misturava-se à confusão. O que ela havia despertado? Samuel estava desesperado, gritando para que ela saísse, mas seus pés estavam presos ao chão, como se a terra quisesse puxá-la.
Foi então que a sombra tomou forma. Clara não podia acreditar no que estava vendo. Era uma mulher, a mesma do retrato. Mas não era só isso. Ela se parecia exatamente com Clara. O rosto, os olhos, até o jeito de olhar. A expressão da mulher estava cheia de dor e desespero. Clara sentiu um nó na garganta e uma sensação de déjà vu. Como isso era possível? Clara, a figura sussurrou, com uma voz que parecia ecoar em suas memórias. Clara, ajude-me. Aquela mulher não era uma estranha. Clara reconhecia aquele amor eterno, não apenas como uma frase, mas como um elo direto entre elas. A luz vermelha pulsava, mostrando a agonia que cercava o espírito. Você é eu? As palavras saíram como um sussurro involuntário. Mas a mulher não respondeu, apenas estendeu a mão em direção a Clara, um pedido silencioso. Samuel gritou novamente, chamando-a a sair, mas a presença à sua frente era tão forte que toda a realidade parecia sumir. Amor eterno, Clara murmurou, lembrando-se da letra de uma canção que sua avó cantava. Algo a ligava àquela mulher, uma conexão que transcendeu os anos. Então, o espectro começou a se contorcer, e Clara sentiu uma onda de dor, como se um arrepio percorresse toda a sua espinha. Saia! Samuel berrou de novo. O chão tremia sob os pés dela. Clara sentiu um pânico primitivo, mas também uma inexplicável determinação. Eu não posso deixar você aqui. Mas o que exatamente estava acontecendo? Samuel parecia em desespero, mas havia algo mais. Seu olhar se voltou para o retrato que ainda estava em sua mão, e a expressão de Samuel mudou. O desespero deu lugar a uma revelação sombria. Clara, você precisa saber. Essa mulher, você, é parte do que mantém esse lugar aprisionado. As palavras dele cortaram o ar, e Clara olhou para ele, a confusão se intensificando. Do que você está falando? E que isso significa? A sombra da mulher começou a gritar, um eco ensurdecedor que reverberava pelas paredes do celeiro. A luz vermelha pulsava mais forte, revelando novos segredos. Samuel dava passos involuntários para trás, a expressão dele repleta de horror. Eu achava que o laço tinha se rompido, mas está tudo conectado. O chão sob ele se abriu em uma fenda, revelando uma luz ainda mais intensa. Clara olhou para a mulher, que agora estava mais perto, quase lhe tocando. Você é a chave, Clara. Foi o último sussurro que ela ouviu antes que tudo ao seu redor começasse a desmoronar. As tábuas estalavam, e os gritos da mulher tornaram-se um eco interminável. Então um flash ofuscante iluminou o celeiro, e tudo pareceu parar. Clara estava sozinha, mas não estava. Ao olhar para sua própria mão, notou algo. Um pequeno amuleto, igual ao que a mulher do retrato usava, pendurado no seu pescoço. O que isso significava? O que era essa ligação entre elas? Clara, sai agora! Samuel gritou, o medo estampado em seu rosto. As sombras se agigantavam, e tudo parecia estar prestes a colapsar. Com o coração acelerado, ela teve que decidir em um instante. Seguir a verdade que seu íntimo sussurrava ou correr para longe de tudo isso, da verdade que poderia mudar sua vida para sempre. Enquanto a luz vermelha crescia em intensidade e a escuridão a envolvia, a única certeza era que nada seria como antes. Clara estava paralisada, o grito ensurdecedor reverberando no celeiro enquanto a sombra se erguia diante dela. O medo a envolvia como uma nuvem escura. Mas uma força invisível parecia atar seus pés ao chão. A figura feminina, semelhante a ela e repleta de dor, estendeu a mão com um apelo silencioso. Samuel gritava, sua voz cortando a tensão como uma faca. Clara, saia agora! Mas Clara não conseguia se mover. Era como se a mulher, com seu olhar desesperado, estivesse buscando ajuda. Cada segundo se estendia numa eternidade, e a conexão entre elas se tornava palpável.
Você é a chave, Clara. A mulher sussurrou novamente, e as palavras reverberaram em sua mente. Você é a chave. A frase parecia um eco distante, mas de repente, uma onda de compreensão a atingiu. O amuleto ao redor de seu pescoço brilhava intensamente. Era um talismã familiar, mas nunca tinha entendido seu significado até aquele momento. Olhou para a mulher novamente. Quem é você? A sombra parecia hesitar, mas então o chão começou a tremer com mais força. Clara sentia o pânico crescer. Clara! A voz de Samuel estava quase perdida no caos. Ele olhava para ela, sua expressão mesclada de medo e determinação. Saia, agora! Clara olhou de volta para o retrato em sua mão. O nome que ela nunca tinha aprendido e que agora parecia tão familiar. Você é parte de mim, ela disse, tentando puxar a verdade de sua memória. A mulher fez uma expressão de dor, e algo em seu olhar fez o coração de Clara despedaçar. Então, num movimento rápido, a sombra da mulher deu um passo à frente, e tudo ficou escuro. Clara se viu não mais no celeiro, mas em uma sala antiga, cheia de fotos em preto e branco. O ambiente era familiar e, ao mesmo tempo, estranho. Clara reconheceu a casa da sua avó. O cheiro de flores secas a envolveu. Sua avó sempre falava de uma herança, de algo que deveria ser protegido. O que está acontecendo? A mulher estava ali, na sua frente, mas agora parecia um pouco mais clara. Eles vieram por você, Clara. Eles sempre vêm. Você precisa ir, antes que seja tarde demais. Mas antes que Clara pudesse perguntar, a figura se desfazia em um turbilhão de luz. E então, na penumbra da sala, uma nova figura surgiu. Era Samuel, mas agora seu olhar estava mais focado, como se ele soubesse mais do que havia revelado. Clara, você precisa entender, eu sou a razão pela qual você está aqui. Sua avó me encontrou uma vez muitos anos atrás. Estamos ligados. Clara não conseguiu processar aquilo. A conexão com o passado dela, revelações sobre sua avó. E agora Samuel estava no centro de tudo? O quê? Como assim você é parte disso? Você sabia de tudo. As palavras dela saíram como um eco de desespero. Samuel hesitou. Eu não sabia que era você. Até agora. Existe um ciclo, Clara. A maldição que tomou conta de sua família. Eu fui escolhido para proteger a linha. Cada geração, alguém deve sacrificar-se para quebrar isso. E esse alguém pode ser você. A sala começou a tremer novamente, mas agora era mais do que apenas o clima do celeiro. Era um sinal de que algo terrível estava prestes a acontecer. O chão se dividia em fendas que deixavam escapar uma luz vermelha. E Clara começou a sentir que o que estava acontecendo era uma armadilha. Mas para quem? Não, eu não sou parte disso. Eu não vou me sacrificar. As palavras saíram de sua boca, mas a sombra da mulher já estava se aproximando novamente, mais ameaçadora. A luz brilhante fazia Clara olhar novamente para o retrato. Havia uma data no verso, uma data que ela nunca tinha visto. Não o que isso significa. Ela estava prestes a desmoronar, mas Samuel estava mais perto dela agora. Essa data é o que a liga a tudo isso, Clara. A cada ciclo, você precisa fazer uma escolha. Você pode mudar o futuro ou se tornar parte do passado. O olhar dele a perfurou, e Clara percebeu que a escolha era dela. Mas como poderia escolher? Enquanto o terror se concentrava ao seu redor, Clara sabia que a verdade que ela achava ter encontrado agora se fragmentava, revelando mais perguntas do que respostas. Samuel, a mulher, a fazenda, tudo estava prestes a desmoronar. E no meio daquele caos, um pensamento a atingiu com a força de um soco no estômago. E se tudo isso fosse parte de um plano ainda maior, algo que ela nunca estaria pronta para entender? Clara, a voz se distorcia. A escolha é sua. E com isso, o ambiente escureceu. A conexão brutal com o passado parecia arrastá-la de volta.
E Clara se viu sendo puxada entre duas realidades. O que isso significava para ela? O que ela realmente estava disposta a sacrificar? Enquanto o futuro a cercava, a única certeza era que tudo mudaria para sempre. Clara estava paralisada, o grito ensurdecedor reverberando no celeiro enquanto a sombra se erguia diante dela. O medo a envolvia como uma nuvem escura, mas uma força invisível parecia atar seus pés ao chão. A figura feminina, semelhante a ela e repleta de dor, estendeu a mão com um apelo silencioso. Samuel gritava, sua voz cortando a tensão como uma faca. Clara, sai agora! Mas Clara não conseguia se mover. Era como se a mulher, com seu olhar desesperado, estivesse buscando ajuda. Cada segundo se estendia numa eternidade, e a conexão entre elas se tornava palpável. Você é a chave, Clara. A mulher sussurrou novamente, e as palavras reverberaram em sua mente. Você é a chave. A frase parecia um eco distante, mas de repente uma onda de compreensão a atingiu. O amuleto ao redor de seu pescoço brilhava intensamente. Era um talismã familiar, mas nunca tinha entendido seu significado até aquele momento. Olhou para a mulher novamente. Quem é você? A sombra parecia hesitar, mas então o chão começou a tremer com mais força. Clara sentiu o pânico crescer. Clara! A voz de Samuel estava quase perdida no caos. Ele olhava para ela, sua expressão mesclada de medo e determinação. Saia! Agora! Clara olhou de volta para o retrato em sua mão. O nome que ela nunca tinha aprendido e que agora parecia tão familiar. Você é parte de mim, ela disse, tentando puxar a verdade de sua memória. A mulher fez uma expressão de dor, e algo em seu olhar fez o coração de Clara despedaçar. Então, num movimento rápido, a sombra da mulher deu um passo à frente, e tudo ficou escuro. Clara se viu não mais no celeiro, mas em uma sala antiga, cheia de fotos em preto e branco. O ambiente era familiar e ao mesmo tempo estranho. Clara reconheceu a casa da sua avó. O cheiro de flores secas a envolveu. Sua avó sempre falava de uma herança, de algo que deveria ser protegido. O que está acontecendo? A mulher estava ali, na sua frente. Mas agora parecia um pouco mais clara. Eles vieram por você, Clara. Eles sempre vêm. Você precisa ir, antes que seja tarde demais. Mas antes que Clara pudesse perguntar, a figura se desfazia em um turbilhão de luz. E então, na penumbra da sala, uma nova figura surgiu. Era Samuel, mas agora seu olhar estava mais focado, como se ele soubesse mais do que havia revelado. Clara, você precisa entender. Eu sou a razão pela qual você está aqui. Sua avó me encontrou uma vez, muitos anos atrás. Estamos ligados. Clara não conseguiu processar aquilo. A conexão com o passado dela, revelações sobre sua avó, e agora Samuel estava no centro de tudo? O quê? Como assim você é parte disso? Você sabia de tudo? As palavras dela saíram como um eco de desespero. Samuel hesitou. Eu não sabia que era você. Até agora. Existe um ciclo, Clara. A maldição que tomou conta de sua família. Eu fui escolhido para proteger a linha. Cada geração alguém deve sacrificar-se para quebrar isso. E esse alguém pode ser você. A sala começou a tremer novamente, mas agora era mais do que apenas o clima do celeiro. Era um sinal de que algo terrível estava prestes a acontecer. O chão se dividia em fendas que deixavam escapar uma luz vermelha. E Clara começou a sentir que o que estava acontecendo era uma armadilha. Mas para quem? Não, eu não sou parte disso. Eu não vou me sacrificar. As palavras saíram de sua boca, mas a sombra da mulher já estava se aproximando novamente, mais ameaçadora. A luz brilhante fazia Clara olhar novamente para o retrato. Havia uma data no verso.
uma data que ela nunca tinha visto. Não, o que isso significa? Ela estava prestes a desmoronar, mas Samuel estava mais perto dela agora. Essa data é o que a liga a tudo isso. Clara, a cada ciclo você precisa fazer uma escolha. Você pode mudar o futuro ou se tornar parte do passado. O olhar dele a perfurou, e Clara percebeu que a escolha era dela. Mas como poderia escolher? Enquanto o terror se concentrava ao seu redor, Clara sabia que a verdade que ela achava ter encontrado agora se fragmentava, revelando mais perguntas do que respostas. Samuel, a mulher, a fazenda, tudo estava prestes a desmoronar. E no meio daquele caos, um pensamento a atingiu com a força de um soco no estômago. E se tudo isso fosse parte de um plano ainda maior, algo que ela nunca estaria pronta para entender? Clara, a voz se distorcia. A escolha é sua. E com isso, o ambiente escureceu. A conexão brutal com o passado parecia arrastá-la de volta. E Clara se viu sendo puxada entre duas realidades. O que isso significava para ela? O que ela realmente estava disposta a sacrificar? Enquanto o futuro a cercava, a única certeza era que nada seria como antes. Então, no auge do caos, um estrondo violento sacudiu a sala e o chão se partiu em uma fissura profunda. Clara sentiu uma força desconhecida puxá-la em direções opostas, como se o universo estivesse cindindo em torno dela. Antes que pudesse processar, uma figura emergiu da fenda, uma silhueta alta e imponente. O coração de Clara disparou ao perceber quem era. Era seu pai. Ele estava vivo. Pai? A palavra escapuliu de seus lábios como um sussurro incrédulo. Como isso era possível? A última memória que tinha dele era de um adeus com ecos de dor, uma lembrança distante que a assombrava. Mas ali estava ele, com os olhos fixos em Clara, um misto de determinação e desespero. Clara, você não pode ficar aqui. Eles estão atrás de você. Samuel olhou para ele completamente chocado. O que você está fazendo aqui? A tensão aumentou e a batalha entre passado e presente oscilava ao redor deles como um furacão. A sombra da mulher hesitou, e Clara sentiu o peso do choque. Você sabia, não sabia? Clara virou-se para Samuel. Você sabia que meu pai estava vivo? Não é tão simples assim, Clara, Samuel exclamou. Eu pensei que ele tivesse sucumbido à maldição. Eu pensei que não tivesse mais esperanças. E era como se uma cortina se levantasse, revelando verdades cada vez mais obscuras, enquanto Clara se perguntava quantos segredos mais eles guardavam. O que estava realmente em jogo? Vão me deixar para trás novamente? O olhar de seu pai era ansioso. Clara, não podemos perder tempo. A ligação que você tem com este lugar está prestes a consumi-la. Você precisa escolher, mas escolha com cuidado. E, ao ouvir isso, tudo ao redor pareceu se desdobrar em 1000 pedaços, revelando uma verdade ainda mais chocante. Naquele momento decisivo, Clara percebeu que não apenas a maldição a ligava a tudo aquilo, mas que cada um deles, Samuel, sua sombra e seu pai, tinha seus próprios segredos obscuros que não só definiriam seu futuro, mas poderiam também os condenar a todos. Olhares de desespero e decisões irreversíveis se cruzaram no ar. Clara respirou fundo. Estava prestes a fazer a escolha mais importante da sua vida. Mas com a verdade se rompendo ao seu redor, Clara se perguntava se estava pronta para pagar o preço que isso poderia custar. O futuro dela dependia disso, e ao mesmo tempo, parecia que o passado estava prestes a engolir todos eles. Clara estava paralisada, o grito ensurdecedor reverberando no celeiro, enquanto a sombra se erguia diante dela. O medo a envolvia como uma nuvem escura, mas uma força invisível parecia atar seus pés ao chão. A figura feminina, semelhante a ela e repleta de dor, estendeu a mão com um apelo silencioso. Samuel gritava,
sua voz cortando a tensão como uma faca. Clara, sai agora! Mas Clara não conseguia se mover. Era como se a mulher, com seu olhar desesperado, estivesse buscando ajuda. Cada segundo se estendia numa eternidade, e a conexão entre elas se tornava palpável. Você é a chave, Clara. A mulher sussurrou novamente, e as palavras reverberaram em sua mente. Você é a chave. A frase parecia um eco distante, mas de repente uma onda de compreensão a atingiu. O amuleto ao redor de seu pescoço brilhava intensamente. Era um talismã familiar, mas nunca tinha entendido seu significado até aquele momento. Olhou para a mulher novamente. Quem é você? A sombra parecia hesitar, mas então o chão começou a tremer com mais força. Clara sentia o pânico crescer. Clara! A voz de Samuel estava quase perdida no caos. Ele olhava para ela, sua expressão mesclada de medo e determinação. Saia, agora! Clara olhou de volta para o retrato em sua mão. O nome que ela nunca tinha aprendido e que agora parecia tão familiar. Você é parte de mim, ela disse, tentando puxar a verdade de sua memória. A mulher fez uma expressão de dor, e algo em seu olhar fez o coração de Clara despedaçar. Então, num movimento rápido, a sombra da mulher deu um passo à frente e tudo ficou escuro. Clara se viu não mais no celeiro, mas em uma sala antiga, cheia de fotos em preto e branco. O ambiente era familiar e ao mesmo tempo estranho. Clara reconheceu a casa da sua avó. O cheiro de flores secas a envolveu. Sua avó sempre falava de uma herança, de algo que deveria ser protegido. O que está acontecendo? A mulher estava ali, na sua frente, mas agora parecia um pouco mais clara. Eles vieram por você, Clara. Eles sempre vêm. Você precisa ir, antes que seja tarde demais. Mas, antes que Clara pudesse perguntar, a figura se desfazia em um turbilhão de luz. E então, na penumbra da sala, uma nova figura surgiu. Era Samuel, mas agora seu olhar estava mais focado, como se ele soubesse mais do que havia revelado. Clara, você precisa entender. Eu sou a razão pela qual você está aqui. Sua avó me encontrou uma vez, muitos anos atrás. Estamos ligados. Clara não conseguiu processar aquilo. A conexão com o passado dela, revelações sobre sua avó. E agora Samuel estava no centro de tudo. O quê? Como assim você é parte disso? Você sabia de tudo? As palavras dela saíram como um eco de desespero. Samuel hesitou. Eu não sabia que era você. Até agora. Existe um ciclo, Clara. A maldição que tomou conta de sua família, eu fui escolhido para proteger a linha. Cada geração, alguém deve sacrificar-se para quebrar isso. E esse alguém pode ser você. A sala começou a tremer novamente, mas agora era mais do que apenas o clima do celeiro. Era um sinal de que algo terrível estava prestes a acontecer. O chão se dividia em fendas que deixavam escapar uma luz vermelha, e Clara começou a sentir que o que estava acontecendo era uma armadilha. Mas para quem? Não! Eu não sou parte disso! Eu não vou me sacrificar! As palavras saíram de sua boca, mas a sombra da mulher já estava se aproximando novamente, mais ameaçadora. A luz brilhante fazia Clara olhar novamente para o retrato. Havia uma data no verso, uma data que ela nunca tinha visto. Não, o que isso significa? Ela estava prestes a desmoronar, mas Samuel estava mais perto dela agora. Essa data é o que a liga a tudo isso, Clara. A cada ciclo, você precisa fazer uma escolha. Você pode mudar o futuro ou se tornar parte do passado. O olhar dele a perfurou, e Clara percebeu que a escolha era dela. Mas como poderia escolher? Enquanto o terror se concentrava ao seu redor, Clara sabia que a verdade que ela achava ter encontrado agora se fragmentava, revelando mais perguntas do que respostas. Samuel, a mulher, a fazenda, tudo estava prestes a desmoronar. E no meio daquele caos,
um pensamento a atingiu com a força de um soco no estômago. E se tudo isso fosse parte de um plano ainda maior, algo que ela nunca estaria pronta para entender? Clara, a voz se distorcia. A escolha é sua. E com isso, o ambiente escureceu. A conexão brutal com o passado parecia arrastá-la de volta, e Clara se viu sendo puxada entre duas realidades. O que isso significava para ela? O que ela realmente estava disposta a sacrificar? Enquanto o futuro a cercava, a única certeza era que nada seria como antes. Então, no auge do caos, um estrondo violento sacudiu a sala, e o chão se partiu em uma fissura profunda. Clara sentiu uma força desconhecida puxá-la em direções opostas, como se o universo estivesse cindindo em torno dela. Antes que pudesse processar, uma figura emergiu da fenda, uma silhueta alta e imponente. O coração de Clara disparou ao perceber quem era. Era seu pai. Pai? A palavra escapuliu de seus lábios como um sussurro incrédulo. Como isso era possível? A última memória que tinha dele era de um adeus com ecos de dor, uma lembrança distante que assombrava. Mas ali estava ele, com os olhos fixos em Clara, um misto de determinação e desespero. Clara, você não pode ficar aqui. Eles estão atrás de você. Samuel olhou para ele completamente chocado. Como você? O que você está fazendo aqui? A tensão aumentou, e a batalha entre passado e presente oscilava ao redor deles como um furacão. A sombra da mulher hesitou, e Clara sentiu o peso do choque. Você sabia, não sabia? Clara virou-se para Samuel. Você sabia que meu pai estava vivo? Não é tão simples assim, Clara. Samuel exclamou. Eu pensei que ele tivesse sucumbido à maldição. Eu pensei que não tivesse mais esperanças. E era como se uma cortina se levantasse, revelando verdades cada vez mais obscuras, enquanto Clara se perguntava quantos segredos mais eles guardavam. O que estava realmente em jogo? Vou me deixar para trás novamente? O olhar de seu pai era ansioso. Clara, não podemos perder tempo. A ligação que você tem com este lugar está prestes a consumi-la. Você precisa escolher, mas escolha com cuidado. E ao ouvir isso, tudo ao redor pareceu se desdobrar em 1000 pedaços, revelando uma verdade ainda mais chocante. Naquele momento decisivo, Clara percebeu que não apenas a maldição a ligava a tudo aquilo, mas que cada um deles, Samuel, sua sombra e seu pai, tinha seus próprios segredos obscuros, que não só definiriam seu futuro, mas poderiam também os condenar a todos. A sombra, ainda vacilante, finalmente avançou. Clara olhou para seu pai, seus olhos buscando resposta. E naquele exato momento, uma luz ofuscante rompeu da janela do celeiro. Os arrebores ficaram banhados em uma intensidade tão forte que tudo parecia congelar por um segundo. E então, ao olhar para seu pai, Clara viu o estalo de um sorrisinho, um olhar que misturava orgulho e dor. Antes que conseguisse perguntar o que está acontecendo, as paredes do celeiro começaram a tremer violentamente. Então uma explosão de luz dourada envolveu o espaço. Um turbilhão de cores desencadeou uma energia indescritível, trazendo com ela uma onda de memórias. Clara, em um instante mágico, viu flashes de sua vida, momentos felizes com sua avó, risos, lágrimas e desgostos. Mas ali, no meio daquele mar de lembranças, surgiu uma imagem perturbadora. Samuel, com um sorriso satisfeito, abrindo o baú no celeiro muito antes de Clara chegar. Não, não pode ser, Clara exclamou, compreendendo a verdade aterradora. Samuel era parte da maldição. Ele havia manipulado tudo isso, orquestrando seu destino enquanto escondia a realidade de sua própria conexão com a sombra. Ele não era um guardião, ele era o opressor. Clara, sua voz soou calma, mas uma insinceridade sobressaía. Eu fiz isso por amor, para proteger você. Os olhos de Clara estavam em chamas. Você me usou, você não é de confiar. E, ao dizer isso, o chão se abriu sob ela ainda mais, e a luz dourada sugou Samuel da sala.
deixando Clara e seu pai sozinhos, frente aos horrores que estavam prestes a se desdobrar. A sombra, agora livre da hesitação, avançou mais rápido. Clara percebeu que precisava fazer uma escolha. Mas qual? E em meio a esse furor de confusão, a única certeza era que o tempo estava acabando. Ela olhou uma última vez para seu pai, e a pergunta atormentava sua mente. Quem ela realmente era? Clara estava paralisada, o grito ensurdecedor reverberando no celeiro enquanto a sombra se erguia diante dela. O medo a envolvia como uma nuvem escura, mas uma força invisível parecia atar seus pés ao chão. A figura feminina, semelhante a ela e repleta de dor, estendeu a mão com um apelo silencioso. Samuel gritava, sua voz cortando a tensão como uma faca. Clara, saia agora! Mas Clara não conseguia se mover. Era como se a mulher, com seu olhar desesperado, estivesse buscando ajuda. Cada segundo se estendia numa eternidade, e a conexão entre elas se tornava palpável. Você é a chave, Clara. A mulher sussurrou novamente, e as palavras reverberaram em sua mente. Você é a chave. A frase parecia um eco distante, mas de repente uma onda de compreensão a atingiu. O amuleto ao redor de seu pescoço brilhava intensamente. Era um talismã familiar, mas nunca tinha entendido seu significado até aquele momento. Olhou para a mulher novamente. Quem é você? A sombra parecia hesitar, mas então o chão começou a tremer com mais força. Clara sentiu pânico crescer. Clara! A voz de Samuel estava quase perdida no caos. Ele olhava para ela, sua expressão mesclada de medo e determinação. Saia! Agora! Clara olhou de volta para o retrato em sua mão. O nome que ela nunca tinha aprendido, e que agora parecia tão familiar. Você é parte de mim, ela disse, tentando puxar a verdade de sua memória. A mulher fez uma expressão de dor, e algo em seu olhar fez o coração de Clara despedaçar. Então, num movimento rápido, a sombra da mulher deu um passo à frente e tudo ficou escuro. Clara se viu não mais no celeiro, mas em uma sala antiga, cheia de fotos em preto e branco. O ambiente era familiar e ao mesmo tempo estranho. Clara reconheceu a casa da sua avó. O cheiro de flores secas a envolveu. Sua avó sempre falava de uma herança, de algo que deveria ser protegido. O que está acontecendo? A mulher estava ali, na sua frente, mas agora parecia um pouco mais clara. Eles vieram por você, Clara. Eles sempre vêm. Você precisa ir, antes que seja tarde demais. Mas antes que Clara pudesse perguntar, a figura se desfazia em um turbilhão de luz. E então, na penumbra da sala, uma nova figura surgiu. Era Samuel, mas agora seu olhar estava mais focado, como se lhe soubesse mais do que havia revelado. Clara, você precisa entender. Eu sou a razão pela qual você está aqui. Sua avó me encontrou uma vez, muitos anos atrás. Estamos ligados. Clara não conseguiu processar aquilo. A conexão com o passado dela, revelações sobre sua avó. E agora, Samuel estava no centro de tudo. O quê? Como assim você é parte disso? Você sabia de tudo? As palavras dela saíram como um eco de desespero. Samuel hesitou. Eu não sabia que era você. Até agora. Existe um ciclo, Clara. A maldição que tomou conta de sua família. Eu fui escolhido para proteger a linha. Cada geração, alguém deve sacrificar-se para quebrar isso. E esse alguém pode ser você. A sala começou a tremer novamente. Mas agora era mais do que apenas o clima do celeiro. Era um sinal de que algo terrível estava prestes a acontecer. O chão se dividia em fendas que deixavam escapar uma luz vermelha, e Clara começou a sentir que o que estava acontecendo era uma armadilha. Mas para quem? Não, eu não sou parte disso. Eu não vou me sacrificar. As palavras saíram de sua boca, mas a sombra da mulher já estava se aproximando novamente, mais ameaçadora.
A luz brilhante fazia Clara olhar novamente para o retrato. Havia uma data no verso, uma data que ela nunca tinha visto. Não, o que isso significa? Ela estava prestes a desmoronar, mas Samuel estava mais perto dela agora. Essa data é o que a liga a tudo isso, Clara. A cada ciclo, você precisa fazer uma escolha. Você pode mudar o futuro ou se tornar parte do passado. O olhar dele a perfurou, e Clara percebeu que a escolha era dela. Mas como poderia escolher? E foi nesse momento que tudo mudou. Clara ouviu um som inesperado, um rangido dos mais altos. Um dos suportes de madeira do celeiro se rompeu, e todo o teto ameaçou desabar. Samuel olhou para cima, horrorizado. Clara, você precisa sair. Ele foi impelido a agir, mas antes que pudesse se mover, a sombra começou a brilhar intensamente. E Clara sentiu um voo de medo atravessar seu corpo. A figura se desfez em uma tempestade de luz, e Clara viu seu passado em imagens rápidas. Mas em uma dessas visões, houve algo sombrio, uma verdade que ela não estava preparada para ouvir. Clara viu a sombra, uma mulher, com os olhos de sua avó, ao lado de um homem que se parecia estranhamente com Samuel. Não, o coração de Clara disparou. Aquela mulher não era apenas uma figura aprisionada. Era sua avó, mas mais do que isso, havia um amor compartilhado com Samuel. Ele era ligado à sua família, não como um guardião, mas como um traidor. Não, isso não podia ser verdade. Clara sentiu seus joelhos fraquejarem. Você estava com a minha avó? Ela sussurrou, a voz falhando. O olhar de Samuel se intensificou, e a dor era evidente em seu rosto. Clara, eu posso explicar. As palavras dele se perderam em um rugido ensurdecedor. O teto cedeu, e pedaços enormes de madeira caíram ao redor deles. Clara teve que decidir. Ela olhou para seu pai, a figura que agora estava tão próxima. Você é meu pai. A revelação a encheu de uma nova força. Por que você nunca me contou? A sombra hesitou, mas então foi como se um portal se abrisse sob seus pés. Clara viu as ruínas da fazenda sendo consumidas pela escuridão. Justo quando estava prestes a afundar no abismo, a mulher à sua frente gritou: Você precisa fazer isso! Olha na verdade! E no último instante, tudo dentro dela pareceu se iluminar em chamas. A conexão entre seus pais, a traição de Samuel, a jornada pela qual todos passaram, Clara percebeu que a escolha não era só dela, era sobre a linha de sua família, seu futuro e a verdade que eles carregavam. E tudo poderia desmoronar a qualquer momento. Eu precisei de você, e você me abandonou. Aquela verdade crua ecoou no céu desmoronando. O sentimento de traição e desespero a atingiu como um soco no estômago. Clara percebeu que havia muito mais em jogo. Tempo se esvaiu. O que viria a seguir? Clara estava paralisada, o grito ensurdecedor reverberando no celeiro enquanto a sombra se erguia diante dela. O medo a envolvia como uma nuvem escura, mas uma força invisível parecia atar seus pés ao chão. A figura feminina, semelhante a ela e repleta de dor, estendeu a mão com um apelo silencioso. Samuel gritava, sua voz cortando a tensão como uma faca. Clara, saia agora! Mas Clara não conseguia se mover. Era como se a mulher, com seu olhar desesperado, estivesse buscando ajuda. Cada segundo se estendia numa eternidade, e a conexão entre elas se tornava palpável. Você é a chave, Clara, a mulher sussurrou novamente, e as palavras reverberaram em sua mente. Você é a chave. A frase parecia um eco distante, mas de repente uma onda de compreensão a atingiu. O amuleto ao redor de seu pescoço brilhava intensamente. Era um talismã familiar, mas nunca tinha entendido seu significado até aquele momento. Olhou para a mulher novamente. Quem é você? A sombra parecia hesitar, mas então o chão começou a tremer com mais força.
Clara sentia o pânico crescer. Clara, a voz de Samuel estava quase perdida no caos. Ele olhava para ela, sua expressão mesclada de medo e determinação. Saia, agora! Clara olhou de volta para o retrato em sua mão, o nome que ela nunca tinha aprendido e que agora parecia tão familiar. Você é parte de mim, ela disse, tentando puxar a verdade de sua memória. Fez uma expressão de dor, e algo em seu olhar fez o coração de Clara despedaçar. Então, num movimento rápido, a sombra da mulher deu um passo à frente, e tudo ficou escuro. Clara se viu não mais no celeiro, mas em uma sala antiga, cheia de fotos em preto e branco. O ambiente era familiar e ao mesmo tempo estranho. Clara reconheceu a casa da sua avó. O cheiro de flores secas a envolveu. Sua avó sempre falava de uma herança, de algo que deveria ser protegido. O que está acontecendo? A mulher estava ali, na sua frente, mas agora parecia um pouco mais clara. Eles vieram por você, Clara. Eles sempre vêm. Você precisa ir, antes que seja tarde demais. Mas antes que Clara pudesse perguntar, a figura se desfazia em um turbilhão de luz. E então, na penumbra da sala, uma nova figura surgiu. Era Samuel, mas agora seu olhar estava mais focado, como se ele soubesse mais do que havia revelado. Clara, você precisa entender. Eu sou a razão pela qual você está aqui. Sua avó me encontrou uma vez, muitos anos atrás. Estamos ligados. Clara não conseguiu processar aquilo. A conexão com o passado dela, revelações sobre sua avó, e agora Samuel estava no centro de tudo. O quê? Como assim você é parte disso? Você sabia de tudo? As palavras dela saíram como um eco de desespero. Samuel hesitou. Eu não sabia que era você. Até agora. Existe um ciclo, Clara. A maldição que tomou conta de sua família. Eu fui escolhido para proteger a linha. Cada geração, alguém deve sacrificar-se para quebrar isso. E esse alguém pode ser você. A sala começou a tremer novamente, mas agora era mais do que apenas o clima do celeiro. Era um sinal de que algo terrível estava prestes a acontecer. O chão se dividia em fendas que deixavam escapar uma luz vermelha. E Clara começou a sentir que o que estava acontecendo era uma armadilha. Mas para quem? Não, eu não sou parte disso. Eu não vou me sacrificar. As palavras saíram de sua boca, mas a sombra da mulher já estava se aproximando novamente, mais ameaçadora. A luz brilhante fazia Clara olhar novamente para o retrato. Havia uma data no verso. Uma data que ela nunca tinha visto. Não. O que isso significa? Ela estava prestes a desmoronar, mas Samuel estava mais perto dela agora. Essa data é o que a liga a tudo isso, Clara. A cada ciclo, você precisa fazer uma escolha. Você pode mudar o futuro ou se tornar parte do passado. O olhar dele a perfurou, e Clara percebeu que a escolha era dela. Mas como poderia escolher? Clara! A voz dela começou a falhar, enquanto a sombra se aproximava cada vez mais. E naquele momento, um raio de luz cortou o ar e iluminou todo o celeiro. Clara piscou, e ao abrir os olhos, viu uma figura familiar emergir do brilho. Seu pai. O coração dela parou. Pai? As palavras escaparam em um sussurro incrédulo. Como isso era possível? Ele estava lá, com o rosto pálido, mas determinado. Clara, você precisa ir. Ele é um perigo. Ele quem? O olhar de Clara virou-se rapidamente para Samuel, que agora estava em choque. Parece que você não sabe de tudo, não é mesmo, Samuel? O tom do pai era severo, e uma nova tensão surgia no ar. Samuel tentou se defender. Eu só queria proteger. Proteger? Protegê-la de quê? O pai interrompeu, enquanto a sombra se retorcia em raiva, como se a tensão gerada ali a alimentasse. Você não sabe a história inteira. Uma revelação chocante partiu o coração de Clara. Joltes de dor a atravessaram. O que você quer dizer? Clara se virou para o pai, os olhos arregalados, buscando alguma explicação que fizesse sentido. Clara, sua avó fez um pacto.
o mesmo pacto que Samuel está tentando quebrar. Ele não é um guardião, mas sim um executor. O verdadeiro protetor é outro, mas está aprisionado. O choque era intenso, e o olhar desesperado de Samuel a fazia sentir as peças caindo na sua frente. Não, isso não pode ser verdade. Clara sentia seu mundo desmoronar. Tudo o que conhecia, suas crenças, estavam desmoronando. E em um momento de desespero, a sombra a atacou, projetando-se em direção ao pai. Clara! Ele gritou, e um brilho de luz chamou sua atenção. Um amuleto em seu pescoço, igual ao dela. Quando o tempo chegar, escolha o que você ama. A frase ecoou, e Clara percebeu que o pai estava preparando algo horrível. A sombra do tornou-se um pesadelo. O chão começou a se abrir sob eles, puxando todos para baixo. E enquanto Clara tentava alcançar a mão do pai, um clarão iluminou o celeiro, e então tudo ficou negro. Quando a luz se dissipou, Clara estava sozinha. O celeiro estava em silêncio. Uma sensação gelada a envolveu. Onde estavam todos? O que acabou de acontecer? Os laços de amor e traição se entrelaçavam em sua mente, e a única certeza que ela tinha era que estava prestes a enfrentar uma verdade ainda mais sombria do que imaginava. Clara olhou ao redor, sabendo que a luta estava longe de acabar, e no fundo de seu ser, uma única pergunta ecoava. Quem realmente a estava protegendo? Clara estava sozinha. O celeiro estava em silêncio, e a luz estava apenas começando a se dissipar. O que aconteceu com seu pai e Samuel? Ela não fazia ideia, mas sabia que precisava agir. Um aperto no peito a forçava a respirar rápido. A sombra ainda estava lá, mas parecia ter diminuído, como se estivesse esperando alguma coisa. A conexão que sentia com ela a incomodava. Com passos hesitantes, Clara se afastou do lugar onde o pai estivera. Era como se o próprio ar estivesse mais denso. Ela olhou para a janela quebrada e viu algo se movendo lá fora. Uma figura. Emiliano, o velho caseiro da fazenda. Ele sempre a observava, mas nunca tinha sido tão claro em seu olhar. "Clara!" ele gritou, a voz carregada de urgência. "Você precisa sair!" Ela se virou, confusa. "Emiliano, o que você está fazendo aqui?" A pergunta saiu de sua boca antes que ela pudesse pensar melhor. O homem parecia mais pálido do que nunca. Seu olhar intenso refletia uma preocupação genuína. "Ele vem", Emiliano disse, mais para si. "Você não pode ficar aqui. O que você acaba de fazer não pode ficar." O coração de Clara disparou. O que quer que tivesse acontecido era a moda de que o mundo estava desmoronando em volta dela. "O que você está dizendo? Quem vem?" Antes que ele pudesse responder, a sombra da mulher tomou forma novamente, agora mais próxima, e Clara a sentia. Não era apenas uma presença ameaçadora. Havia um toque familiar. "Não pode ser", Clara murmurou, seus olhos se arregalando à lembrança do retrato. A mulher era sua avó. "Clara!" Emiliano gritou, estendendo a mão. "A verdade sobre você, sobre sua família, está prestes a surgir." Do nada, a sombra da mulher avançou e, com um movimento inesperado, um clarão de luz envolveu o celeiro. Clara tapou os olhos com o braço, atordoada. Então, quando a luz se dissipou, Emiliano estava em pé diante dela. Mas ele não estava mais como a conhecia. Olhando mais de perto, Clara percebeu que seu rosto carregava a mesma expressão intensa que a mulher sombria. Havia algo mais em seu olhar, alguma conexão que não conseguia entender. "Eu sei quem você realmente é, Clara", Emiliano falou, sua voz agora ressoando com uma segurança possessiva. "E eu sou quem você precisa." Ela franziu a testa. "Do que você está falando?" "Os pactos que sua avó fez, minha ligação com sua família é mais profunda do que você imagina. Eu sou parte da linha que sempre protegeu e que sempre sacrificou." Ele estava preparado para isso.
e a revelação fez Clara dar um passo para trás. A sombra, agora mais clara, parecia tremer. Você é parte da maldição? A pergunta saía quase em voz baixa, mas uma resposta gritada interrompeu seus pensamentos. É mais do que isso, Clara. O tom de Emiliano era intenso. Eu sou a razão pela qual você está aqui. Eu exigi que você chamasse sua linhagem de volta. E o mesmo pacto que tomou sua avó agora está à sua porta. Clara sentiu seu mundo desabar. Várias emoções e informações correram pela sua mente. Você estava controlando tudo? Você se aproveitou de mim? Sua determinação se misturou com medo e raiva. Controle? Não. Eu tô aqui para te mostrar o que precisa ser feito. O ciclo deve ser quebrado. E você é a única que pode fazê-lo. Emiliano se adiantou e Clara podia sentir o pânico crescendo. Antes que pudesse decidir, a sombra avançou, unindo-se à figura de Emiliano, e uma risada baixa, profunda e endurecedora ecoou pela sala. O mesmo olhar que há instantes a protegia, agora mostrava o verdadeiro horror. Agora, Clara não sabia mais em quem confiar. No coração, uma verdade se formava. Emiliano, aquele que parecia um aliado, sempre esteve do lado da sombra. Ele nunca teve a intenção de protegê-la. Ela estava enredada em um jogo antigo de poder e traição. Com um último olhar para o celeiro ruindo ao redor dela, Clara percebeu que a batalha estava apenas começando. 6 anos buscando respostas, e agora a raiz do problema estava mais próxima do que nunca. Mas, e se o verdadeiro inimigo fosse alguém que sempre esteve ao seu lado? E se o amor que ela acreditou ser proteção era apenas uma fachada para algo mais obscuro? Ela precisava decidir, entrar nesse jogo ou lutar contra tudo e todos. Enquanto a sombra se movia, Clara respirou fundo. O destino dela dependia de sua coragem em desvendar a verdade que estava escondida ao longo dos anos. E isso era só o começo. Clara sentou-se no chão do celeiro, o coração batendo descontrolado. Emiliano estava ali, a sombra de sua avó se aproximando, enquanto uma tensão sufocante preenchia o espaço. Ela sentia uma mistura febril de raiva, dor e uma urgência inexplicável. O que Emiliano havia revelado parecia ter desmoronado suas certezas. Você não pode manter isso por mais tempo. O ciclo precisa ser quebrado, gritou Clara, buscando coragem dentro de si. Emiliano olhou para ela com pesar. Você não entende. Essa escolha é poderosa, e isso nos liga a um destino muito maior. A sombra da mulher avançou, quase como se estivesse tentando se conectar com Clara. Os olhos de Emiliano brilharam, e ela ficou ainda mais confusa. Você não tinha que cobrar o meu preço. Esta ligação não é entre você e eu. As palavras saíram com força, ecoando pelo celeiro. A sombra hesitou e Clara pôde sentir a dor contida na figura, como se estivesse presa entre 2 mundos. Ajude-me! A voz fraquejou. Clara olhou nos olhos de sua avó, e pela primeira vez a dor se transformou em compaixão. O que você quer de mim? A sombra fez um movimento, aproximando-se, e Clara começou a sentir algo pulsar dentro do coração. Era o amor que sua avó sempre represava. O passado e o presente colidiam ali, a dor e a esperança se entrelaçando. Clara, você é a chave! Emiliano gritou. E a luz que emanava da sombra intensificou-se, como se respondesse ao seu chamado. Então, a figura de sua avó sussurrou. Para quebrar o ciclo, Clara, você precisa escolher, libertar-se do passado ou ficar presa a ele para sempre. Um silêncio pesado pairou sobre o celeiro. Clara olhou para Emiliano, suas emoções conflitantes borbulhando. Você sempre esteve ao meu lado. Mas qual lado você realmente escolheu? A pergunta pairou no ar. Ele hesitou, e naquele momento, Clara soube o que fazer. Reuniu toda a coragem que tinha, respirou fundo e disse: Eu escolho a verdade. É hora de libertar a linha da minha família.
Com essas palavras, uma onda de luz envolveu o espaço, e Clara sentiu o calor de sua avó. A sombra começou a se dissipar, e a dor que carregava se transformou em um alívio profundo. No último instante, Emiliano tentou se aproximar, mas a energia estava em um turbilhão. Clara, não! Ele gritou. Mas já era tarde. Um clarão envolveu tudo, e então, em um instante fugaz, tudo calou. Clara abriu os olhos e se viu sozinha no celeiro, mas havia algo novo no ar. Não era o mesmo lugar. A luz era suave e o cheiro de flores frescas enchia suas narinas. O tempo tinha mudado, e o peso da maldição parecia ter sido retirado. No fundo, sua mãe apareceu. Ela estava em paz. Você fez a escolha certa, filha. Ela sorriu. E Clara sentiu que estava livre. A sombra não era mais um peso, mas um eco distante que se apagava na memória. Mas e Emiliano? Clara sussurrou, a preocupação crescendo novamente. Onde ele está? E enquanto olhava em volta, um sussurro leve passou por ela. Ele não estava pronto, Clara. Sua jornada continuou de outra forma. As palavras ressoaram e, subitamente, Clara teve um vislumbre de poder, de um futuro onde sua história poderia florescer. A liberdade que tanto buscava estava finalmente em suas mãos. Mas uma dúvida ainda pairava, como um mistério. Quem realmente havia sido Emiliano? Sua proteção não tinha sido real, mas ainda assim, a linha do seu passado permanecia meio embaralhada. Tomando um profundo respiro, Clara sorriu. Era tudo novo agora. Uma nova era, um novo começo. E ao passar pela porta do celeiro, ela soube que sua história não havia chegado ao fim. Apenas estava começando. E você, que está assistindo, precisa fazer parte disso. Então se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância disso.